Que eu acordei muito esquisita, acordei com um mau pressentimento muito estranho. E eu pedi pra moça que trabalhava na nossa casa pra que ela me avisasse quando ele acordasse. E ela avisou. Depois de um tempo, essa intuição só gritando mais, sabe? Foi muito estranho, muito louco mesmo. E eu comecei a rastreá-lo. E ele tinha acabado de sair de casa. Quando ele foi saindo e indo em direção ao destino dele, eu percebi que era totalmente ao contrário dos lugares que normalmente ele ia. Então eu comecei a estranhar já. E quando ele parou, foi pimba, assim, já dava pra ver. Eu coloquei lá no Google Maps, nas fotos, e já apareceu o motel que ele tava, o endereço certinho. E na hora eu só pensava que eu queria ir pra lá, que eu queria ir pra lá. Eu queria ver com os meus próprios olhos se realmente o que eu tava vendo tava realmente acontecendo, sabe? E sim, ele teve a coragem de fazer isso comigo. Dessa vez, na minha opinião, foi muito pior, muito mais difícil. Mas eu precisava, acho, passar por isso. Infelizmente, eu não desejo pra ninguém. Mesmo que eu passei, vocês não fazem ideia do quão difícil foi passar por algo assim. Mas acho que só vendo pra você realmente crer o que você não queria acreditar há muito tempo, sabe? E eu fui ao motel com a minha mãe. Foi a única coisa que eu pensava, eu queria que ela fosse comigo. A gente entrou, eu vi o carro dele, exatamente como falaram. Eu parei, liguei, ele não me atendia. Até que uma hora, um carro com uma moça passou. E eu já olhei pra ela e eu já sabia que era a pessoa. Eu já sabia, então assim, eu olhei e falei, mãe, é essa menina que ele tava, com certeza. E eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, mãe, talvez ele tenha descoberto e tá dentro do carro dessa menina, então se a gente não sair agora de dentro desse motel, a gente vai perder ele, tipo, o rastro dele, né, então vamos saindo. Foi só eu sair com o carro, assim, de perto do carro dele, que eu olhei pro retrovisor e ele tava correndo, assim, pro carro, em direção ao carro dele. Eu saí do carro correndo também. E eu olhei pra ele só... E eu só conseguia falar, você tem noção do que você acabou de fazer? Você tem noção do que você acabou